Hoje estamos em dose dupla. Nossa primeira convidada é médica otorrinolaringologista, preceptora do programa de residência médica em otorrinolaringologia do HUSF, atua há mais de 20 anos na área, é super conceituada na cidade e região e referência na medicina do sono. A outra convidada é fisioterapeuta, formada há 28 anos, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, desportiva, acupuntura e referência na atuação dos distúrbios do sono. Então, neste episódio do Fala Fono, gostaria de dar as boas-vindas à doutora Daniela, otorrinolaringologista, e à Dani, fisioterapeuta, as Danis, referências quando o assunto é sono. Hoje o tema é um verdadeiro sonho, né, gente? Ou deveria ser. Afinal, vamos falar sobre sono. E se você anda dormindo mal, acordando cansado ou tem um relacionamento complicado com o despertador, esse episódio é para você. Bem-vindas, Danis. Obrigada. Bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre a Semana do Sono? Vamos. Estamos na Semana do Sono, né? Isso mesmo. E contem para nós, assim, como que é esse agito aí da Semana do Sono, como que funciona? Então, a Semana do Sono é um evento mundial, né? Ele acontece neste ano, do dia 14 ao dia 20 de março, iniciou no dia 14 e vai até o dia 20, e a gente tem o Dia Mundial do Sono, que é o dia 14 de março. Então, é uma semana toda dedicada para orientar a população sobre o sono, sobre os principais distúrbios de sono, o que é ter um sono de boa qualidade, o que o sono ruim pode trazer de prejuízo à saúde. Então, é um evento que é mundial, e o Brasil ele tem um papel muito importante nisso. Sim, de orientação e conscientização mesmo, né, a respeito da saúde e do sono. Não pode virar pesadelo. É isso aí. É uma semana só dedicada a isso, né? Isso. Até elas estão de camiseta próprias da semana. Faça da saúde do sono uma prioridade. E isso é muito importante, né, gente? Isso, esse é o tema desse ano. Vou começar por você, Dani. Conta para nós um pouquinho sobre como o sono é essencial para o bem-estar físico e mental. Puxa, quando a gente recebe essa pergunta, e na verdade quando a gente fala a respeito do sono, o sono demorou muito, ele foi muito negligenciado durante muitos anos, mas daí eu só não vou devolver a pergunta porque não seria honesto, né? É assim, onde é e em qual dos sistemas do nosso corpo humano em que o sono não é importante? Verdade. Não existe, não é? Todos os sistemas. A gente dorme e as pessoas têm a impressão de que ao dormir é uma função calma, quieta, não é? De descanso, de repouso absoluto, não é? Porque a gente está ali quietinho, mas na verdade muitos processos acontecem, muitas regulações acontecem. Processo recuperativo, de regulação hormonal, de limpeza, de uma faxina cerebral mesmo, para que a gente consiga efetivamente ter a consolidação de memória, que a gente consiga trabalhar questões cognitivas, de criatividade, que a gente coloque os nossos sistemas para descansar, aqueles que precisam, não é? Sistema cardiorrespiratório, mas não existe no organismo um único sistema que não se beneficie com o sono. Qualquer um pode notar isso. Durma mal uma única noite e me diga como é que você acorda no dia seguinte. Pura verdade. Pura verdade, né? E, doutora Daniela, quais são os principais distúrbios do sono, assim, encontrados na prática clínica? O principal, né, a queixa maior dos pacientes é a insônia. Mas nós temos o ronco, as hipopneias, as apneias, temos problema de pernas inquietas, paciente que tem um desconforto muito grande quando anoitece,
quando ele está mais quieto, que melhora com a movimentação, que pode atrapalhar, ele pode ter movimento durante o sono. O sonambulismo, né, entre as parassonias em geral, distúrbios de movimento. Então a gente tem uma gama enorme de distúrbios de sono, que muita gente não conhece. Nossa, para mim foi uma surpresa isso, a questão das pernas inquietas. Nunca tinha nem pensado nisso, Sim. olha só. Normalmente o paciente que ele tem uma dificuldade, às vezes, para iniciar o sono, porque é um desconforto muito grande. E durante o sono ele tem movimentos de perna, que também pode gerar despertares, né, Sim. atrapalhando a qualidade do sono. Verdade. Agora falando um pouquinho mais para o meu lado, né, em relação à audiologia, eu acho que nós três podemos falar um pouquinho sobre isso, mas em relação à questão da privação do sono, né, o que pode impactar em relação à audição, em relação ao aumento da percepção do zumbido, né, ao desequilíbrio. Acho que seria importante a gente tocar um pouquinho nesse assunto. Sim, né? Com certeza. A gente sabe que o zumbido, ele pode atrapalhar muito, né, a qualidade do sono. O paciente às vezes reclama que ele tem dificuldade para iniciar, então pode piorar um quadro de insônia ou gerar até um quadro de insônia inicial, ou então pode ter um quadro de insônia de manutenção. O paciente acorda durante a noite e não consegue voltar mais a dormir por conta do zumbido, né? E aí, se a Dani quiser também falar sobre a parte Sim, na verdade, respiratória. Quando a gente para pensar, num segundo, a gente primeiro tem a insônia, né, como principal, o mais prevalente, e a gente tem a apneia obstrutiva do sono, que também é muito presente na população. 1/3 da população tem apneia obstrutiva do sono. É muita gente. Muita 33%. gente. E aí a gente para pensar, puxa vida, a gente se priva de ar, porque a apneia, a gente tem paradas respiratórias no decorrer da noite. Então a gente priva o organismo do oxigênio. Esta privação de oxigênio intermitente no decorrer de toda a noite, se a gente parar, pensar na classificação quantitativa da apneia obstrutiva do sono. Hoje em dia a gente não se atém mais somente ao IAH, que é o índice de apneia e hipopneia, mas que até 5 apneias à noite, até 5 eventos à noite está dentro da normalidade, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 moderado e acima de 30 por hora é grave. Então coloque aí 8 horas de sono com a pessoa fazendo mais de 30 eventos à noite, onde ele para de respirar, onde essa oferta de oxigênio aos tecidos do organismo para de chegar. Então é um evento local, mas de consequência sistêmica. E isso também chega lá no sistema auditivo. Então sim, aumenta a predisposição aí a perdas auditivas, a lesões cocleares, falei certo? Sim. A zumbidos, e até a gente estava conversando um pouquinho antes, né, muda o limiar de percepção de algumas frequências também. Então, os distúrbios dos sonos respiratórios também têm grande influência no aparecimento aí destas questões auditivas. O que eu percebo na minha prática clínica os pacientes que percebem que tem uma maior percepção do zumbido, principalmente eles falam que o zumbido piora à noite, mas na verdade não é que ele piora, né? É porque ele está mais no silêncio, né? Eu até brinco, faço uma analogia com os pacientes em relação a uma vela acesa num quarto bem escuro, né? A atenção desse paciente vai todo para aquela luz. Exatamente. A hora que a gente acende a luz e essa vela continua acesa nesse ambiente claro agora, ele tem outros elementos ali, né, outras questões ali visuais para ele prestar atenção. Então é a mesma coisa do zumbido quando ele está no silêncio. Agora, como eu falei, o que eu percebo na minha prática são pacientes, por exemplo, alguns idosos,
com dificuldade de compreensão de fala, dificuldade de atenção, a parte cognitiva, muitas vezes por conta desse sono de má qualidade, né? Como é importante esse trabalho multidisciplinar para esse paciente ter uma qualidade de sono e isso também passar para essa questão, né, de entendimento de fala, de uma melhor comunicação e principalmente os pacientes que já têm a perda auditiva, são usuários de aparelho auditivo, muitas vezes essa dificuldade já existe por outras questões e aí vem essa privação do sono, piora muito mais, né? Em relação ao zumbido, eu tenho alguns pacientes que na hora da adaptação, da seleção desse aparelho auditivo, eu tomo alguns cuidados em relação ao modelo nessa escolha, porque às vezes eu noto que ele precisa, a hora que ele acorda à noite, se ele colocar o aparelho auditivo, ele volta a dormir, né? O sono volta aí, mas precisaria investigar um pouquinho mais, né? Por que isso está acontecendo? Então, esse aparelho, por exemplo, ele tem que ter um conforto maior para que ele, dependendo da situação, possa usá-lo à noite. Sim. Né? Para que ele consiga dormir também com o aparelho. Outra coisa que a gente sempre faz também é a questão do gerador de som, né? A parte de estimulação de terapia sonora. E essa terapia sonora também tem que ser muito bem orientada para que não ultrapasse esse zumbido em relação a volume, né? Essa mascarabilidade desse zumbido, ela tem que estar bem alinhada até com o médico otorrinolaringologista para que esse paciente também não tenha prejuízos. E eu percebo que quando a gente consegue fazer um trabalho bem feito nesse sentido, o sono também melhora, né? E isso é muito bacana, por isso que tem que ter esse trabalho em conjunto, né? Exatamente. Essa situação, esses encontros aqui. É interessante, porque o paciente, ele é um combo de acontecimentos, né? Ele tem muitas questões acontecendo em um único organismo. O próprio processo de envelhecimento já muda a arquitetura do sono da pessoa de mais idade. O sono já é mais superficial. E aí começam em menor quantidade também. Isso aí, é normal? Sim, é esperado? Eles dormem mais cedo, acordam mais cedo e dormem um pouquinho menos. Vai diminuindo o número de horas. É normal do envelhecimento. A gente chama isso de síndrome de avanço de fase. Exato. E tem uma explicação para isso? Não sei. No decorrer de toda a vida, a gente passa por essa mudança de arquitetura do sono. Então, a gente nasce, os bebês precisam de uma quantidade enorme de sono e depois isso vai aumentando, vai mudando no decorrer do dia, né, do avançar da idade. Os adolescentes, já por outro lado, não é? Se o idoso ele avança a fase, isso é, ele dorme mais cedo e acorda mais cedo, o adolescente tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde, deveria. Aí a gente tem um problema social importante. Verdade. Porque eles acordam muito cedo, então eles se privam de sono. E aí vem questões de desempenho escolar, irritabilidade, maior tendência a transtornos de humor, ansiedade, depressão. Transtornos alimentares. Chegamos na fase adulta, aqui lá o famoso, a média, 8 horas de sono, mas tem que ser 8 horas com qualidade. É claro que algumas pessoas um pouco menos, outras um pouco mais, mas é preciso muito cuidado para reduzir esta quantidade de sono, porque hoje já se sabe, já se conhece, o sistema linfático faz a limpeza cerebral no decorrer do sono. E aí, se não faz essa limpeza cerebral, a gente vai ter problemas de memória, de cognição e predispõe a algumas doenças, né, Dani? Exato. Só fazendo um parênteses e voltando um pouquinho para o zumbido e para a tontura, uma coisa que é importante lembrar é que, assim, o paciente apneico, ele faz essa hipóxia e ele tem muita tendência a ter a tal da síndrome metabólica. Sim. Que é o quê? Aumento de pressão arterial, aumento do colesterol, do triglicerídeos, aumento da glicemia, aumento da gordura em região abdominal. Então, isso também é outro fator que vai piorar
né? O zumbido vai piorar a tontura, então a gente tem que ver esse paciente realmente, como a Dani falou, como um todo, né? Então atrapalha em vários níveis. Gente, agora todos os pacientes de zumbido eu vou mandar para vocês. Faz sentido. Não, faz Não, super mas sentido. Mas é De multidisciplinar, repente né? perguntar como é que é seu Não, sono, e se a tem gente- essa alteração, vale a pena uma Mas- investigação. Mas na anamnese, doutora, assim, a gente sempre pergunta, desde o sono, a parte de intestino, a parte de metabólica, Sim. enfim, né? Faz toda uma análise aí, como se diz, uma Uma anamnese anamnese, mais sim. detalhada desse paciente. Mas muitas vezes o sono as pessoas É esquecido, é né? esquecido, Uhum. negligenciam, A né? Exato. percepção do sono é É, diferente de pessoa para sim, pessoa. Tem gente que fala verdade. que não tem sonolência, que não tem problema, mas de repente acorda e para se sentir disposto precisa de um café. Precisa Depois de do um almoço, cochilo. mais um café ou um cochilo, um energético. Então, ele mascara um pouco, né, Exato. desses sintomas. Verdade, verdade. E em relação à questão do diagnóstico, como que funciona? Acho que a doutora Daniela, que é referência nisso também. Obrigada. Então, na verdade, o paciente, a gente suspeitando, né, que o paciente tem ou ele vem com uma queixa, ou é um paciente que você olha, ele tem já um fenótipo, né, de um paciente que pode ter alguma alteração, a gente tem que realmente já questionar na consulta, na anamnese. A gente tem alguns questionários para fazer, escala de sonolência, escala de stop bang, né, para a gente ver qual que é a probabilidade desse paciente ter uma apneia, um ronco, ou então você já questionar a questão, né, da qualidade do sono, para ver a questão de insônia. E aí, na investigação, então assim, eu vou falar um pouquinho da minha parte, eu como otorrino, como eu faço essa investigação. Então eu vou examinar esse paciente, vou ver a via aérea, muda um pouquinho dependendo do tipo de distúrbio de sono, tá? Mas se a gente for pensar no ronco, na apneia do sono, eu vou fazer essa avaliação da via aérea superior do paciente. Eu indico sempre um exame que é a nasofibrolaringoscopia, para eu examinar, eu olhar essa via aérea, ver o que está acontecendo lá dentro, se não tem alguma obstrução. E eu peço aí o exame, que é a polissonografia, tá? E para falar um pouquinho da polissonografia, o que é a polissonografia? Então, é o estudo do sono. Você vai ver várias variáveis durante a noite. E existem 4 tipos de polissonografia hoje em dia, tá? Então, a polissonografia tipo 1 é a polissonografia mais completa, que é considerada padrão ouro. Ela é realizada num laboratório de sono. A gente vê a parte do eletroencefalo, vê a parte coloca eletrodo nos olhos, sensor para ver fluxo nasal, oral, sensor de ronco, cinta torácica, cinta abdominal, oxímetro, sensores nas pernas. Então, assim, nós estamos vendo várias variáveis durante o sono. E cardio também, tá? Eletrocardio. Que legal. Esse exame, ele é feito no laboratório e ele é inspecionado por um técnico. Então, é considerado padrão ouro, porque o paciente, se ele perder um eletrodo, o técnico já está lá, ele reposiciona e a chance de perder um exame é pequena. Existe a polissonografia tipo 2, é a polissonografia igual a tipo 1, só que ela é realizada em casa, domiciliar, sem o técnico presente. Então, ela é igualzinha, só que a gente não tem o técnico. Muitos pacientes acabam preferindo, às vezes, estar no ambiente dele, da casa, o travesseiro, o colchão, aquilo que ele está acostumado todas as noites. A polissonografia tipo 3, que vai ver a parte respiratória, então a gente tem normalmente um fluxo, o fluxo vai ter o oxímetro e uma cinta para detectar o esforço respiratório. E a tipo 4, que é a mais simples de todas, que é como se fosse um oxímetro, que a gente vai detectar evento respiratório através das dessaturações. Tá? Então a gente estima o índice de apneia e hipopneia pelo índice de dessaturação. Aí a gente vai escolher o tipo de polissonografia de acordo com aquele paciente. Cada paciente, eu preciso de um tipo diferente. Sim, sim. Aqui é mais utilizada, não tem.
Na verdade, hoje em dia, utilizam todas, Sim. né? Depende muito do perfil de paciente. Se você perguntar qual é a melhor de todas, eu falo para você que é a tipo 1. Mas hoje a tipo 2 está sendo muito utilizada por conta dessa facilidade do paciente ir para casa, dormir em casa, dormir no ambiente dele. Também está sendo bem realizada. Acho que é o conforto também, né? E até a tipo 4, né, a Dani? tipo 4 hoje com uma outra proposta também, não é? Que assim, a tipo 4, quanto menor a quantidade de canais que você tem, mais habilidoso precisa ser quem recebe aquele exame, porque ele vai ter que complementar com os dados clínicos do paciente, não é? Com as doenças associadas, Sim. com os medicamentos que ele toma, com os sintomas que ele tem. Então, não é que seja ruim, não é, mas quando é preciso algo muito rápido ou mora no interior, não tem acesso, vai demorar muito para fazer o outro exame, para conseguir fazer o outro exame, é algo ágil. E aí você vai, diagnostica e já começa a tratar. Eu acho que o principal benefício da tipo 4 é que a gente consegue também fazer a verificação de efetividade do tratamento de CPAP. Por quê? Porque o CPAP, o equipamento, estes hoje em dia, eles são modernos, né? Eles nos trazem à distância, o telemonitoramento, a gente sabe o que está acontecendo com aquele paciente à distância. Mas o que ele traz ali para mim é o número de eventos, é a fuga, se está escapando ou não o ar, quantas horas ele usa, não é? E essa é uma das questões que precisa ser vista. Né? Hoje em dia a gente já sabe que não dá só para olhar para o IAH. A gente precisa saber, devido à importância da oxigenação no sistema, se ele está oxigenando bem. Então o paciente vem, começa a fazer o tratamento, acertou o IAH, conseguiu corrigir o IAH, ótimo, agora vamos dar uma olhada na saturação. E para não ficar com aquele monte de canais de novo, mais o CPAP, é bem-vindo o tipo 4. É mais fácil, é mais tranquilo, ele pode fazer várias noites, não é? Então, é uma facilidade que veio Exato. aí com o tipo 4 também. E às vezes eu pego o paciente muito obeso, com dificuldade na mobilidade, o paciente não quer. Você olha para o paciente e fala, esse tem uma apneia grave, pode pôr o tipo 4 que vem uma apneia normalmente grave. Sim. Ele não engana, né? Sim. Bate Sim. o olho no Perfil, paciente verdade. e você sabe que São os para aquele fatores de você risco. pode... Os fatores de risco, exato. Verdade. Verdade. É interessante você pontuar os tipos de polissonografia, né? Porque não é tão comum esse conhecimento para nós, né? E tem que avaliar, né, gente? Tem que ir atrás para saber o que está acontecendo, né? Então não tem tem o melhor, o padrão ouro, mas às vezes realmente o importante é entender aquele paciente e fazer o que for melhor para ele, né? No momento. Exatamente. Em relação ao teu trabalho, Dani, em relação ao CPAP, como que funciona isso? Ai, a primeira coisa que eu queria falar é olha com amor para ele. Qual é o papel, né, dele? Olha com amor para o CPAP, porque ele não é mais aquele monstro que fica ali do lado da cama, ele é teu amigo, ele é que vai te trazer ar no decorrer da noite, ele vai te trazer a possibilidade de respiração com qualidade, ele vai te oxigenar, né? Oxigenar no sentido de permitir uma respiração adequada. Ele é um compressor com muita tecnologia, é ar ambiente, né? Não é oxigênio, mas olhe com carinho, porque o que antigamente a gente via, e eu acho que foi aí que começou a se construir uma imagem negativa do CPAP em relação ao uso, é que o paciente pegava o CPAP, tinha a indicação do CPAP, e a gente não tinha tanta facilidade de entender exatamente o que estava acontecendo. Os primeiros tinham só o orímetro, né, que era a quantidade de uso. Então, hoje em dia, a gente sabe que é um tratamento absolutamente individualizado. Então, é um pecado indicar uma compra de um equipamento
sair com aquele equipamento de uma loja, que muitas das vezes já vem com a máscara, né, Dani? Sim. Que a gente nem sabe se vai ser confortável, se vai conseguir vedar no rosto do paciente, e isso é importantíssimo. A escolha da máscara é fundamental para a qualidade do tratamento, para o conforto do paciente, não é? Para que não cause desconforto no decorrer da entrega desse ar para o paciente. Então, ele ia, começava a usar, tinha um desconforto, achava aquilo muito ruim, ou a pressão era muito forte, ou faltava a pressão, e ele abandonava, virava ali um companheiro do abajur, na época do abajur, Sim. né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente sabe que cada um é um, desde o modo terapêutico que você vai escolher, a depender das características do paciente, por exemplo, se ele vai usar numa modalidade de pressão de entrega fixa ou numa modalidade automática, onde ocorre uma certa variação de pressão, você não vai usar o equipamento no modo fábrica, que ele vem de fábrica, que é de 4 a 20 de pressão. Então, você vai gradativamente, a gente fala muito de titulação domiciliar, a gente vai chegar no modo adequado àquele paciente, no nível pressórico, que é suficiente para manter a via aberta, mas que seja confortável para o paciente. Então, sim, é qualidade de sono. Não tem que desmistificar e tem que se oferecer a oportunidade de tratamento, que hoje já deixou de ser perfumaria. Hoje em dia, o tratamento do sono, ele é sim primordial e não pode nem demorar para acontecer Exato. o diagnóstico, que dirá o tratamento, né? É o mesmo amor que tem que ter para aparelho auditivo, Exato. né? E não dá para comprar pela internet, Aham. né? Tem que ter acompanhamento, faz Próximo, parte né? do tratamento. Acompanhamento próximo, É. eu brinco que eu viro o cuco das pessoas, Sim, né? Eu sou sim. o bom dia das pessoas que estão se adaptando. Você é o bom dia, eu sou o casamento. Né? Comprou o aparelho auditivo, casou comigo. Um Então. pouquinho, entre aspas, mas casou. É isso. Não tem jeito, porque Exato. né, serão longos anos aí, se Deus quiser, junto com o paciente, né? E isso é muito O paciente bom. pergunta, eu vou usar por muito tempo? Eu falo, olha, se Deus quiser, sim, porque você vai viver muito, se Deus quiser. Sim, então é sim. isso. Mas Sim. é legal porque quando eles têm uma boa adaptação, Sim, eles percebem essa diferença na qualidade do sono e muitos falam pra mim, eu viajo sem minha esposa, mas não viajo sem meu CPAP. Olha só que legal. E hoje em dia você olha assim em aeroporto, em viagens, você vê muitas pessoas com a sacolinha, com a bolsinha, né, Sim. do CPAP. Então isso é uma coisa que agora a população está abrindo os olhos e vê a diferença. Como é bom dormir uma noite, né, com qualidade, oferta de oxigênio e o dia seguinte, no começo, pode ser que eles não percebam tanto essa diferença, mas com o passar do tempo, a falta do CPAP, eles percebem muito. O dia seguinte, eles falam, eu estou imprestável após uma noite de sono sem o meu CPAP. Olha só. É muito nítido. E como funciona esse monitoramento? Porque ela acabou de falar que ela é o Sim. primeiro bom dia, né? Como é que é o cuco? eu sou o cuco. É o cuco. Eu tomo café da manhã com o então, computador aberto e olho o sono de todo mundo. Eu já vi você postar no Instagram É assim, isso. olha, bom dia, Bom meu dia. trabalho É e tal, isso. né? Não, né, Dani? Isso é muito bom. É uma plataforma. Ah. Esses equipamentos, eles têm o chip, né? 2G, 4G, enfim. E enviam, assim que termina a terapia, eles enviam os dados para essa plataforma. Esses dados são simplificados. É aquilo que eu falei. É o número de eventos, fuga e tempo de uso. Não é? E aí, o próprio equipamento tem um cartão de memória. E aí, sim, olhei, achei alguma coisa estranha, notei que o tratamento não está fluindo. E aí, sim, eu peço o cartão de memória, porque pelo cartão de memória eu tenho dados detalhados. Eu consigo ver no decorrer das noites, respiração a respiração, o que está acontecendo e aí propor os ajustes necessários. É bom ter esse conhecimento, né? Porque a gente escuta muito, né? Ainda, infelizmente, que eu comprei, não deu certo, mas tenho certeza que é dessa forma que você
que você colocou, né? Compra de qualquer jeito, sem orientação. Ou compra e não tem uma orientação, Não entrega é o a equipamento, a máscara não está adequada. adequada. O equipamento ele é feito para te entregar um nível pressórico. Ele vai te entregar esse nível pressórico. Se a máscara começa a oferecer vazamento, para ele manter aquela pressão, ele vai aumentar o fluxo. Isso é absolutamente desconfortável para o paciente. Essa variação de fluxo no decorrer da noite pode despertar. Sim. Então, para quem tem o sono leve ou já tem uma insônia concomitante junto com a apneia, o tratamento fica mais complicado. Então, a máscara precisa ser adequada. Muito bom, muito bom. Vocês têm alguns exemplos, assim, de casos que vocês, não sei se é meio óbvio que eu tô perguntando, que vocês atenderam juntas e como foi, passou, enfim, algum exemplo de caso que deu super certo? Temos. Vários, vários. Temos sim. E assim, o que a gente tem percebido que hoje tem muitos pacientes com insônia e quando a gente vai investigar é uma apneia, né? Que a gente chama de comisa, que é a insônia com a apneia do sono, né? Então, muitas vezes a hora que a gente trata essa apneia do paciente, essa insônia às vezes vai embora. Quando não vai, aí a gente lança a mão de medicação e a gente tem alguns pacientes nesse perfil, né, Dani? O paciente ele tem que ter consciência de que o tratamento ele é um conjunto. Nem o CPAP vai ser o milagre sozinho nesses casos de insônia e apneia obstrutiva do sono, que é a comisa. E nem somente o medicamento. Claro, para além da higiene do sono, rotina. Porque eu preciso que o paciente tenha tranquilidade para conseguir entrar no sono, não é? E aí o equipamento mantém essa via aérea aberta e diminui os despertares pela apneia. Então a manutenção do sono vai acontecer com mais facilidade. Mas é preciso a utilização, em alguns casos, do medicamento e do CPAP. Sim. Então nós temos alguns pacientes, sim. Tem pacientes graves que chegam com relato, esses que vêm acompanhados, né, e são ótimos, esses que vêm acompanhados da esposa, porque às vezes ronca, não ronca sim. Então, sempre é o parceiro, né? Eu tive um paciente muito grave que a esposa relatava que ele chegava a roxear. Nossa. Mesmo, Uau. né? Ele dormia falando no telefone e trabalhava em situação de risco, não é? Porque a gente fala que distúrbio do sono mata de acidente, inclusive no dia seguinte a uma noite mal dormida, mas mata também por eventos cardiovasculares, um infarto, um AVC, por uma apneia maltratada. Uma arritmia, não é? Então, fibrilação também tem fibrilação atrial já tem essa relação muito estabelecida, não é? Então, quando você põe esse indivíduo para dormir com qualidade, o relato nossa, eu ganhei meu marido de volta. Ele tá vivo de novo, ele tá respondendo, ele tá ativo, ele tá fazendo as coisas dele novamente, tá feliz, tá bem-humorado. Acredito que isso é muito comum, né, gente? Muito. Não, eu vejo, meu marido vai me matar, mas eu vou falar uma coisa pessoal, ele ronca um pouquinho e eu tenho sono super leve, eu acho que eu preciso passar lá com vocês pra ver se tá tudo ok. Os dois. Não, ele já foi com a doutora Daniela, já fez a polissonografia. Precisa voltar, então. Ele tá ótimo. Não, é que eu acredito que eu tenho sono muito leve, né? E aí tem um monte de questões aí que a gente precisa realmente investigar, tem uma certa idade aqui, né? Tem paciente que chega que se não tratar a esposa vai separar. Sim. Né? De verdade, falando, isso acontece, não é Sim, pouco. Às vezes não separa o casamento, mas eu pego muitos que já separaram o quarto. De quartos. Muitas pessoas já Tem estão até em um quartos termo para separados. isso, né, Dani? Tem divórcio do sono, que chama. Divórcio do É sono. verdade. E olha só, a insônia, isso é interessante, né? Porque a insônia, ela acomete mais mulheres. Exato. E a apneia, mais homens. Então, o que acontece? A mulher tem dificuldade de dormir, vai para o quarto,
tem essa dificuldade de entrar no sono, de iniciar o sono, o marido deita e começa a roncar. Ele E dorme é na o hora, casal- né? Dorme. Casamento perfeito. E aí Muitos. é um problema grande, um problema sério. Por que será que a mulher tem dificuldade de iniciar o sono, assim? Não sei se Mulher seria tem mais o insônia? termo adequado. Eu acho que também está ligado muito à questão hormonal, né? E a mulher também, ela fica mais... Multitarefa, É isso né? que eu ia falar, Além difícil desligar, disso, né? muitas Ah. começam na menopausa, né? Então, é isso. Tem a Sim. questão hormonal, o funcionamento da Muita mulher é muito coisa na diferente do homem, cabeça, a né? mulher não desliga. É. E é engraçado que na menopausa daí a mulher se iguala ao homem, as chances da apneia obstrutiva do sono também, Olha só. não é? Pelo declínio hormonal, pela diminuição de tônus que a gente vai Muscular. perdendo, não é? Então é assim... Mulher, né, gente? Mulher. Mulher. A menopausa, os fogachos, os calorões, daí E acaba acorda. acordando. E tem alguma coisa assim a ver, tô falando por mim, depois que eu me tornei mãe, né, parece que nunca mais O sono é o mesmo. o sono é o mesmo, Muda né? realmente. Porque eu falo que o filho respirou um pouquinho mais alto ali, eu já tô acordada. O limiar de despertar, assim, fica impressionante. Realmente muda. Teve uma vez, outra coisa pessoal contando pra vocês, né? O Lucas estava dormindo no quarto dele, eu no nosso quarto. E eu acordei no meio da noite e falei, Sandro, o Lucas tá passando mal. Ele falou, tem uma porta, tem um corredor, o quarto dele é longe do meu quarto, ele estava com a porta fechada, dentro do banheiro, com a porta fechada. Então, aquele barulhinho me despertou, eu não sei se é algo questão aí da questão de instinto O materno, funcionamento do sono da mulher é diferente. A necessidade de sono da mulher é diferente, ela precisa dormir mais, apesar de acabar dormindo menos. Não é? Então sim, tem essas diferenças entre o homem e a mulher, entre o sono do homem Mas e da nós mulher. somos demais. Né? Nós Não somos quero ser demais, não quero ser. Quero dormir Eu muito. quero dormir bem. Isso é Olha, verdade. Meu marido vai escutar e ele vai falar que eu preciso das minhas 12 horas diárias de sono. E eu vou colocar um exemplo aqui que é a minha avó. Ai, bonitinho. Eu tenho uma avó de 110 anos que vocês conhecem. a avó Sema. E ela está ainda lúcida. E a minha avó sempre foi uma mulher que ela dormia tarde, mas ela acordava muito tarde. Então a gente ia na casa da minha tia, ela estava lá até, ainda hoje, 11 horas ela ainda está acordada, só que ela vai até umas 10h30, 11 horas da manhã. Gente, será que esse é o segredo? Nunca tomou Se medicação for, eu tô para bem na dormir. fita. Nunca tomou medicação para dormir e Não, e eu tá preciso, lúcida. eu preciso contar uma coisa da vó Sema. Ah, Ela usa aparelho há 20 Usa aparelho anos. aditivo. olha lá. Há 24 anos. Ela colocou com 92. 20 e poucos anos, Então, ela também, né, por conta da perda auditiva, ela tá deixando isso daqui, ó, Exatamente. estimulado, né? Isso é importante. Exatamente. Mas eu acho que é esse o segredo. Uma vez eu perguntei pra ela, eu falei, vó, eu chamo ela de vó também. Então, Aham. Ela deve já ter é pode muitos chamar, porque ela a tem nossa muitos avó netos. Sema. Não, eu falei, dona Iracema, qual é o segredo? Ela falou, eu não me preocupo com nada. Que bonitinho. Eu falei, é esse o segredo? Olha essa é a só. questão. Exato. Que graça, 110 anos. 110. Vai fazer 111 esse ano, hein? Exatamente. É. Um dos luxos da vida, não ter preocupações e outra coisa que virou luxo Dormir. realmente que é o dormir bem. Dormir. Exato. Verdade. Em relação aos hábitos? Olha, isso daqui mas dá um eu acho, podcast Dá um só. podcast só dos para falar hábitos. de hábitos de sono. mas eu acho que é importante falar um Exato. pouquinho sobre os hábitos, sobre a higiene do sono, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né, essa qualidade, que tal? Vamos lá. Eu acho importante algumas questões, assim, alguns pontos que não podem
passar. Né? Primeiro, nós somos seres diurnos. Ponto. Então, esta história de, eu rendo melhor à noite, eu vou estudar no decorrer da noite porque é onde eu vou conseguir render melhor, me concentrar melhor. Não. Tá? A gente tem os cronotipos, que é o diurno, o vespertino e o intermediário, que ali moram as nossas facilidades e dificuldades. Então, o matutino rende muito bem pela manhã. O vespertino rende muito bem à noite, não de madrugada. E o intermediário, ele transita fácil entre o matutino e o vespertino. O intermediário é uma maravilha trabalhar o intermediário, porque todas as alterações, elas são recebidas de rotina, elas são recebidas com mais suavidade. O matutino e o vespertino, você precisa privilegiar esses períodos para que ele renda bem. Essa é uma coisa importante. Segunda, luz do dia, atividade. À noite, começa repouso e descanso. Então, a gente cicla nisso em 24 horas. E esta é a fórmula, não é? Se eu quero ter uma boa noite de sono, eu preciso ter um bom dia. Se eu quero ter um bom dia, eu preciso ter uma boa noite de sono. Algumas coisas facilitam isso, não é? Então, setar um horário para despertar. Todos os dias naquele horário. É regime militar? Não. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas também aos finais de semana. Café da manhã. Não pode ser negligenciado. Na verdade, o hábito de ter todas as refeições em horários mais ou menos regulares também é extremamente importante. Rotina. Mas o café da manhã é absolutamente necessário para quem tem dificuldade de dormir. Horário do jantar, qualidade do jantar. Exercício físico, tem que praticar com regularidade, mas não dá para ser antes de dormir. Senão você vai demorar um tempo para desacelerar. Chegou em casa, jantou, tomou um banho, desacelera, escolhe o que você vai assistir. Não vai pegar alguma coisa que te deixe ansioso, nervoso, pilhado. Verdade. Diminui luminosidade. Exato. Deixa a luzinha mais amarela, né? Luz de quarto, luz de sala, um pouquinho mais a luz amarela mesmo, não a luz branca. Sim. Que sinaliza, né? Se a gente olhar o entardecer, são essas quente. luzes mais aquecidas, essas exatamente. cores mais aquecidas. E celular, não é? Que não adianta, gente. Pode brigar comigo, pode falar, mas o celular, a luz interfere, mas não é o principal, é o que você consome. Exato. Não é? E é você estar ativo no celular. E é o algoritmo te mandando as coisas que você tem interesse. Exato. Diferente de, não, vou assistir uma sériezinha, um episódio, uma coisa tranquila. Sim. Não é? Então tem as diferenças pessoais. Mas tem as questões de diferenças pessoais. Mas geralmente dá sono. Sim. O celular te mantém ali conectado. Então, existe né? uma diferença. E você entra para ver uma coisinha, daqui a pouco você já passou Meu Deus, 40 minutos e você ainda muito está engraçada. no celular. É verdade. Sem isso. perceber. E Sem o pior, perceber. você nem lembra o que você estava vendo nos 5, 10 primeiros minutos. Né? Exato. Eu trabalho no Difícil. espaço do adolescente há alguns anos já faz mais de 10 anos. E tem uma história que eu pedi permissão para ela. Falei, viu, eu vou te usar como exemplo. Eu posso, não vou contar quem é você. Mas uma adolescente, trabalhei com ela, hábitos, rotina, ela já estava bonitinha. Era uma graça, por sinal. Chegou um dia que ela veio, ela falou, ai, Dani, pisei na bola. Eu falei, mesmo? O que aconteceu? Eu me perdi. Eu fui só olhar porque o celular vibrou, eu fui ver o que era a notificação, e daquela notificação eu já peguei o celular, eu já entrei nos vídeos e pro algoritmo dela mandava receita de material de limpeza caseiro. Uau! Ela levantou e foi fazer faxina. Como assim? Às 3 horas da manhã, uma adolescente de 15 anos fazendo faxina. Então, assim, são muitos fatores que nos espantam, né? Mas para você ver o poder que isso tem na gente, não é? Assim, então,
suplantou a escolha dela, porque ela estava bonitinha. Então a gente faz as coisas no automático, a gente precisa sair do automático. A gente precisa pensar. Exato. E lembrando que a tela, né, tudo isso traz uma liberação de dopamina e aí aquilo gera um vício, então cada vez mais precisa Você de mais. precisa de mais e mais. E a ausência traz aquela sensação de que, né, às vezes eles ficam Como o com videogame, né? a falta. Como os gamers aí, né? Exato. Nossa. Exato. Então, toma muito cuidado com as crianças, o abuso de telas desde pequenininho, né? A gente vê bebês já usando telas. Que judiação. Então, é desde de pequeno. Acho que na nossa fase nós não passamos tanto por isso, né? Não, era mais Eu fácil, acredito né? na fase dos nossos filhos. Mas agora estão adolescentes, né? Sim, Eu coloco tempo até hoje. Está certo. Porque em casa você deve imaginar que é uma chatice, né? É Onde hora eles de entenderão. acordar, É. horário de dormir, É. horário de desligar as telas, em casa tem tudo. eu não sei se eu estou certa, mas principalmente para o maior, de sexta e sábado eu até deixo um pouquinho mais. Porque é sexta e preciso ter um sábado. pouco de jogo de É, cintura, exato. porque Agora, tem a o partir de aspecto domingo, social, né? sim, essa é a questão. É, Os amigos, né? Mas a gente precisa ficar de olho, né? Para exato. criar o hábito também, uma rotina de qualidade, né? Sim, Sim. é fundamental. E em todo o tratamento, em todos os distúrbios do sono, todos eles, sem exceção, fazer essa análise de rotina e implementar essas mudanças de hábito é parte do tratamento. Inclusive para a adesão ao CPAP. Você facilita a adesão ao CPAP se você tem uma rotina também estruturada. E nós estamos vivendo numa sociedade que toma-se medicamento, um monte de energético, café, medicamento para ficar acordado e à noite tem que tomar medicamento para dormir, né? Então isso que a Daniela que falou, paradoxo. a questão da cafeína, que é muito importante, né? Não dá para... Tem pacientes até que tem uma sensibilidade menor, que pode tomar um café que ele vai dormir, mas a maioria não. Então, desperta, porque a gente tem como se fosse, né, até eu vi outro dia um psiquiatra falando, como se fossem mini fábricas dentro do nosso corpo e que ela vai produzindo um lixo, né, e essa, que é a adenosina, como se vai acumulando durante o dia, Uma chega panela à de noite, pressão. ela tá alta, que isso que vai fazer a gente... entrar no sono. E aí o que acontece? A cafeína ela vai impedir a ação da adenosina. Então, assim, a gente precisa orientar tudo, né? Todos os hábitos, inclusive o que está consumindo, o que está ingerindo. Verdade. Uma das frases que a gente muito escuta também, eu acho que deve ser comum para você também, mas eu deito e durmo bem. Eu deito e apago. Eu mal chego no travesseiro. Isso também não é normal, não é? Ou se você, eu posso comer uma feijoada, deitar e dormir. Ok, você vai dormir, mas como está o seu organismo? Exato. Ele está descansando? Não, ele está em franco processo de digestão. Você não vai conseguir, não é, ter um sono de qualidade. E também não é estranho você deitar e apagar? É exaustão. A gente tem limites de normalidade, até de tempo para dormir. Então, também é para se pensar, né? Existem alguns mitos e algumas frases que são muito ditas, que muitas delas não procedem e são mitos, né? Então, é preciso cuidado. Roncar, pelo amor de Deus, não é normal, né? Nunca. É preciso Exato. desmistificar algumas coisas e algumas frases e algumas crenças mesmo. Interessante que você colocou agora. Eu conheço 2 pessoas que em qualquer lugar pode estar num restaurante, dorme. Né? Isso é excesso de sonolência diurna. Exato. É uma das escalas que a Dani falou, que a gente questiona na nossa avaliação. Mas essa pessoa também acorda às 5 horas da manhã. Não tem problema. Se ela teve uma noite Se ela boa de dormiu um sono número de de horas qualidade, adequado, ela não está privada de sono, não é para justifica. ela ter essa sonolência.
né? Algumas situações, por exemplo, dirigindo. Tem pacientes que já bateram o carro várias vezes. Sim. E eu queria só também colocar uma questão, Vanessa, que muitas pessoas falam, mas é o álcool. Eu tomo uma bebida alcoólica, eu durmo super bem. Importante falar mesmo. Então, eu vou colocar porque, assim, o álcool, ele atrapalha muito a qualidade do sono. Ele deixa o sono mais superficial. Então, a pessoa, às vezes, ela induz o sono mais rápido, só que a qualidade do sono é muito ruim. Ele vai fazer um sono mais superficial. E lembrar também que ele relaxa muito a musculatura. Então, ele vai piorar o distúrbio respiratório. Então, por isso que muitas pessoas bebem, roncam, aí tem apneia. Então, o álcool não é legal, tá? Só pra lembrar. Bem colocado. Exato. Daqui a pouco eu vou fazer um mitos e verdades sobre o sono. Certo. Não, mas interessante, realmente, né? Tem muita gente que fala assim, eu tomo um pouquinho de vinho à noite, que relaxa, um pouquinho de álcool qualquer, né? Whisky, aí relaxo e durmo bem. Durante mas muito não é tempo bem isso assim. foi prescrição médica, né? Sério? Não foi? Sério? Não sabia. Hoje a gente Uma tem muito tacinha de estudo, né? vinho. Não Olha pode, gente. só. Que coisa. Posso só fazer mais uma... Claro, deve. Puxando um pouquinho a sardinha para o lado da otorrinolaringologia, eu queria lembrar também das crianças com ronco e apneia do sono. Sim. O tanto que isso traz de prejuízo para essa criança que está no momento de formação, de aprendizado, de crescimento, de processamento auditivo central. Então, ter um olhar muito especial para essas crianças e questionar mesmo os pais, porque às vezes para os pais aquilo é normal. Roncar é normal, todo mundo na minha família ronca. Não é normal. E o ronco, a apneia do sono na criança, ela traz outras alterações, como por exemplo deformidade crânio-facial. O paciente tem hipoplasia de maxila, fica com o palato ogival, então cruza mordida, respiração oral, face alongada, postura da criança. Muitas, elas não vão ficar tão sonolentas quanto o adulto. A criança, ela tem mais irritabilidade. É uma criança que é mais agitada, muitos sendo diagnosticados com TDAH. E tem uma amígdala enorme, uma adenoide grande. Alteração de processamento, alteração da audição por conta da otite média serosa ou secretora, por conta da adenoide. Então, né, chamar atenção para sempre questionar, respira bem, não ronca, tá vendo a criança de boca aberta, vamos, né, tentar bem colocado. Investigar. Irritabilidade e agitação excessiva, muito. Exato. Dependendo da situação, não precisa nem de medicamento, perfeita, né, para esses... E esses pacientes, eles têm, como eles não têm esse sono de boa qualidade, normalmente são pacientes que também podem ter déficit de crescimento. Então, já peguei pacientes tomando GH com uma amígdala muito grande, com uma adenoide grande. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? E tem dois perfis de paciente. Tem aquele que é o que não ganha peso, que não cresce, e também tem aquele que está sobrepeso, né? Então, tem esses dois perfis. Mas a maioria que a gente vê é esse magrinho, que não cresce. Olheira. Então, só ter essa atenção especial para essas crianças que estão numa fase muito importante de desenvolvimento. Super importante que você colocou agora. Muito. Muito, porque realmente a gente às vezes pensa no sono da criança só a questão da tela, do celular, que é o que as pessoas mais falam agora. Mas tem que olhar como um todo, Exato. Né? Isso é importante. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu acho que estamos à disposição. Vamos falar dos mitos e verdades do sono? Sim, eu conversei com algumas pessoas e essas foram as perguntas mais escolhidas, assim, tá bom? Beber café, acho que você até falou um pouquinho já. Beber café à noite atrapalha o sono? Sim, acho que você falou um pouquinho já. O tempo ideal de sono varia para cada pessoa? Varia.
Varia pela, Tanto- como eu já havia dito, isso é uma variação no decorrer de toda a vida. Então, a criança ela tem uma necessidade, o adolescente tem uma necessidade, o adulto e o idoso tem pouca variação ali, né? Mas a arquitetura do sono também importa, não é? A quantidade, eu acho que uma coisa é legal de falar, pelo menos até que eu comecei a estudar o sono, eu também tinha essa impressão de que a gente adormecia no começo da noite e ia aprofundando. Até Não acordar. é assim que acontece. A gente tem ciclos de sono e dentro destes ciclos de sono a gente tem fases de sono. Então a gente passa por esses ciclos de sono entre 4 a 6 vezes na noite. E nos ciclos a gente tem sono N1, N2, que são os mais superficiais, o N3, que é o sono de ondas lentas, que é o profundo, e o REM, que é normalmente onde a gente sonha. Ai, que delícia. Que é mais no finalzinho. Isso. Na segunda metade Na segunda da noite metade é mais da o noite. sono REM. Então, por isso que normalmente quando a gente acorda, né, a gente Desse sono, lembra a gente lembra como do se fosse sonho. uma realidade. Ah, que legal. É tão gostoso É bom acordar demais. do E olha sono, que interessante, o adolescente que dorme tarde e acorda cedo e perde muito Sono desse REM. sono REM, ele tem perda cognitiva importante, de consolidação de memória importante. Então, desempenho escolar, desempenho laboral dos adultos que encurtam esta fase do sono, a gente vê na clínica, nos questionamentos, quais são suas queixas, né? Tem déficit de atenção, concentração, memória. E tem adulto que fala, né? Eu durmo só 5 horas por noite, tá bom. Pra mim é o suficiente. Existe isso? Existe o pequeno dormidor e o grande dormidor, né? Existem pessoas que elas precisam de 4, 5 horas e elas já estão restabelecidas. Sério? Em compensação, existe aquele que precisa de 10, 12 horas, ou às vezes até mais, para se sentir bem. Então, o pequeno dormidor, ele se adapta muito melhor à sociedade. O grande é aquele que às vezes fica um pouquinho fora, né? Porque horário de trabalho, ele sempre está precisando de um número de horas maior. Mas a média da população em geral gira aí em torno de 7, 8 horas. Então acho que eu tô na média. Eu não sei ainda assim em relação a esses pequenos dormidores, se já existe algum estudo, Dani, você já viu alguma coisa que fala a respeito do sistema linfático, dele ter tempo suficiente para fazer essa faxina necessária? Não sei, Não mas Porque a gente dá pode tempo procurar. para ele ter É todas isso. as fases do sono, N1, N2, Sim, a sim, parte ele do faz, sono ele REM, vai ele passando, faz? ele vai passar pelos ciclos, mas o que eu ainda, porque essa questão do sistema linfático é algo mais recente, não é? E que eu me parece que eu já ouvi alguma coisa de que precisa de um certo número de horas para isso realmente acontecer. Então eu às vezes me questiono se esse dormidor curto, se ele realmente se restabelece como um todo nesta questão específica. Mas ele se sente bem. Sim. Gente, que interessante. Acorda revigorado. Exato. Dormir com a TV ligada atrapalha o descanso, essa... Sim. O ambiente tem que ser mito ou cuidado. verdade, né? Não, é verdade. Tem que ser um ambiente escuro, acolhedor, né? Acolhedor, temperatura, sem estímulo lumidade. sonoro. O pet no quarto às vezes atrapalha também. Sim. Eu acho que até as outras vocês já responderam, mas vamos lá. Exercício físico à noite prejudica o sono, Sim. né? Porque até desacelerar esse corpinho aí, né? E o ideal é dormir 8 horas por noite? Sim, né? O ideal seria, né? Seria um sonho. A média do adulto é essa. Então, seria ótimo, né? De qualidade. De qualidade. Não adianta também... Não adianta acordar no dia seguinte e achar que carpiu um terreno, que bateu uma laje, que correu uma maratona. Aí não foi de qualidade. Aí a gente tem que pesquisar o sono. Exato. Entendi. Mesmo que tenha dormido às 8 horas. Gente, agora eu fiquei tão curiosa que eu vou marcar. Você pode reservar um horário. Porque agora eu quero fazer quero fazer a polissonografia. Vamos lá. Porque eu nunca pesquisei meu sono.
Eu não ronco, isso eu sei. Mas, Vamos nossa, eu ver durmo como que super está. quietinha, mas eu tenho uma curiosidade para saber se o meu sono tá de qualidade ou está não, tudo porque ok. eu acho que deveria ser um exame para todos. É Você não que acha? assim, a É acessibilidade difícil? a esse exame Exato. ainda não é. É. A gente tem um pouco de Aí entra, dificuldade. em algumas especialidades, eles têm lançado mão um pouco do tipo 4, É, não é? Para um rastreio, mas que pode ser um pouco perigoso, pode subdiagnosticar Exato. algumas Só voltando, questões. porque assim, gente, A tipo 4 é aquela do sensorzinho do eu dedo. entendo bastante dessa área, eu ainda, né? Vocês que são as especialistas, é a parte do É a do É aquela que oxímetro. oxímetro, é a vai- oximetria noturna que a gente Ok. chama. Né? estimar o índice de apneia pelo índice de dessaturação. Só que às vezes a pessoa tem eventos e ela não dessatura. Então eu posso Entendi. ter um paciente que ele tem uma tipo 4 normal, mas quando a gente faz uma polissonografia eu posso ter um Ele índice acorda muito moderado. rápido, ele não tem tempo de dessaturar. Ele Exato. começa a apneia e acorda, começa a apneia e acorda. Começa, a gente chama de baixo limiar para despertar. Entendi. Não é? Então ele desperta muitas vezes e não dá tempo de dessaturar. Ele tem um problema do sono, ele precisa tratar o sono, mas no tipo 4 pode ser que isso passe desapercebido. Então, se você pegar um exame normal, não significa que aquele paciente não tem um distúrbio respiratório. Isso em Só relação mais ou relação ao menos- IH, né? É. fazer uma triagem, por exemplo, Mas é ou mais- acompanhar um tratamento. É mais ou menos fazer uma audiometria até 8.000 Hz. A gente não tem noção do que vai até 20.000. Tô Sim, fazendo aqui uma... É. Não sei se é bem assim. Mas eu perguntei se seria legal todos, né? Fazerem seria. Sim. Porque eu vejo pela minha área, né? Às vezes eu escuto assim, a partir dos 60 anos. 60 anos fazer uma audiometria? Gente, Não, distúrbios do sono vêm desde o nascimento. pois Exato, é. muitas crianças, muitos bebês. Os bebês já nascem fazendo apneia com distúrbios respiratórios. E são vários distúrbios, Vanessa. Eu tô com um paciente, ele tá com agora 12 aninhos. E ele tem um distúrbio de movimento. Ele bate a cabeça para dormir durante o sono. Para causar... E isso gera uma angústia para os pais. Sim. Porque ele faz barulho, tem que ter a Como é que proteção chama mesmo, adequada. Dona? Shaking, head. Shaking head. E aí, esse paciente, ele não pode dormir fora de casa. Ele já tá com 12 anos. Então, gera um desconforto, né? Então, grande. são muitos distúrbios que a gente Sim. nem imagina. Sim, imagino. Eu acho que uma coisa que é importante que a gente fale, porque nem todo profissional tem esse olhar para o sono ou tem conhecimento de leitura de uma polissono. E de repente, na melhor das boas vontades, pede o exame, de repente olha e vai lá no índice de apneia e hipopneia e vê que está dentro da normalidade. Hoje em dia já não é tão simples assim, Entendi. não é? A gente tem que Tem que ter um olhar a mais... visão de outros parâmetros, mesmo da polissonografia, que são importantes de serem vistos. Então, assim, é importante passar com alguém que seja especialista na área, não é? Para fazer uma leitura adequada. Só o IAH, hoje em dia, não diz tanto a respeito do sono da pessoa. É uma medida quantitativa e não qualitativa. Sim. Exato. Na verdade, é a junção das duas, então, né? Como um todo. Sim, Que é importante. Existem mais coisas para serem vistas. Muitas variáveis, né? Exato. Gente, que riqueza. Nossa, tô super feliz. Eu Nós quero agradecer também, É. Vanessa, de você ter aberto essa Imagina. oportunidade da gente colocar a importância de um sono bom, colocar para as pessoas os distúrbios de sono Imagina. e levantar esse alerta. Precisamos, gente. Nós precisamos falar sobre isso. Sim. Divulgar, né? Isso tem que ser... Orientação, educação Sempre, em saúde, sempre. conscientização. Sempre. E eu, em particular, já falei uma série de vezes para você, mas eu fiquei tão feliz de ser lembrada de estar aqui com duas imagina. profissionais Também, tão qualificadas. Eu me Imagina. senti honrada de estar aqui hoje. Ai, Muito obrigada, gente, viu? eu que tô Obrigada, feliz. Van. Eu agradeço que vocês toparam, né, vir
como eu falei, hoje nesse tema eu vou falar só um pouquinho, porque não é vocês que são as estrelas hoje, Nossa. tá? É verdade. Fiquei muito feliz que vocês toparam. É um assunto que eu acho que realmente, nossa, ele tem que ser muito mais divulgado, né? As pessoas precisam receber essa orientação sempre. E eu mesma tô saindo daqui com outro olhar, com outra, né? Nossa, totalmente diferente do que eu começo e vocês me surpreenderam. Obrigada. Obrigada, é de Vanessa. coração, nós que agradecemos, né? Olha que show, recebemos uma aula aqui Olha. dessas especialistas no sono, né? Agora Muito vamos ver se obrigada. agora eu quero sempre acordar após o meu sono REM. Eu espero que você tenha uma noite restabelecedora após de 4 a 6 ciclos de sono completos, obedecendo todas as fases de sono. Tá certo, obrigada, viu, gente? Obrigada de coração, Obrigada, vocês. Vanessa. Nós que agradecemos. Quem sabe faz ao vivo, Dani. Mais ou menos, né? Eu confesso que eu gosto mais do gravado, viu? Gente, é uma lembrança Olha que delícia. pra vocês. Da Audinova. Nossa, As não, é duas conjunto. sua. Ô, Nossa. Vanessa, Não. muito obrigada. É uma lembrança. Posso te dar um beijo? Oi, lógico. Isso é uma canetinha marca-texto. Que lindo, Vanessa. E Que capricho, gente. eu acho que delícia. se vocês não quiserem colocar um cafezinho aí, pra não atrapalhar o sono, pode ser um chazinho, não pode Mas ser a um gente chá? pode pôr amanhã de manhã o café. Mas É viu, o café. também é muito Mas se bem-vindo. for à noite, pode ser também um chazinho? Ai, Não, então tá Pode, bom. pode ser um chá. Mas, viu, Obrigada, Vanessa. Não dá pra demonizar Imagina. o café. Ele tem o seu valor Sim. também. Verdade. Sim. Ele tem o seu Ele é valor. bem-vindo no horário certo. Muito obrigada. Obrigada, Eu que agradeço. Vanessa. Eu que agradeço.